Em mais um dia que o Senhor fez, para que nele nos alegremos e nos regozijemos, começa agora mais um programa da família. Programa de hoje cheio de coisas legais, palavra de Deus ministrada pelo servo de Deus, pastor Gilson César, e no Ponto TV você vai conhecer o espaço Ponto Alto Tribos, um lugar onde os jovens buscam a Deus. Permaneceu o menino Jesus, sim, Jesus, 12 anos em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem, não perceberam isso. Verso de número 44, pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Até aí. Pessoal, a Bíblia Sagrada, Escrituras, muito interessante que esse livro não é um livro comum. Por que, pastor, que não é um livro comum? É uma coletânea aqui, 66 livros, dividido estes livros, Antigo e Novo Testamento. O pacto que o Senhor fez com o homem deu continuidade, a lei terminou no sacrifício de Jesus e a graça. Mas o porquê que eu digo que esse livro não é um livro comum? Porque o poder da vida está contido nas palavras de Jesus, nada mais é do que a vontade de Deus para o homem. E você pode até ler um bom livro de ajuda, autoajuda, motivacional, você pode ler até mesmo um bom romance, se envolver naquela literatura, naquele conteúdo de qualidade, mas o que vai mudar a vida do homem é o que está contido aqui na palavra de Deus. E esse livro, a essência desse livro, tem que estar presente na minha vida, no meu consciente, tem que estar no meu dia a dia, no meu viver, aquilo que eu vou atrair para a minha vida, aquilo que a minha boca vai falar, tem que ser algo extraído de onde? Da vontade de Deus. E uma passagem como essa, um texto como esse, ele pode muitas vezes passar desapercebido. Por quê? É a história de um menino de 12 anos, de um pai, de uma mãe. Eles foram para uma determinada cidade, uma viagem, o menino ficou na cidade, os pais regressaram, houve toda uma situação, só que a Bíblia, a palavra de Deus, ela deixou isso em destaque para que nós pudéssemos olhar para este exemplo, para essa situação, para essa história real, verídica, e tirar o quê? Uma lição que vai nos ajudar no nosso dia a dia. Então, quando eu vejo esta história, quando eu analiso essa história, eu quero falar um pouquinho, antes de entrar uma visão espiritual do teu relacionamento com Deus, eu quero falar um pouquinho sobre esses 12 anos aqui. Eu quero falar um pouco sobre esse adolescente, mas não esse adolescente que a Bíblia descreve que era o Filho de Deus, Jesus, o Criador, o Deus encarnado, Deus manifesto, o Verbo que veio, ele já era, continua sendo, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas quando a Bíblia mostra para mim aqui, Jesus com 12 anos, eu me recordo, eu vou prestar atenção nos adolescentes. Esse adolescente, Jesus, ele, com certeza, quem sou eu para falar de Maria? Porque Maria, bendita entre as mulheres, já preguei isso várias vezes, agraciada, recebeu uma missão, ela foi escolhida, por quê? Porque ela se enquadrava com a vontade de Deus, e Deus olhou para aquela mulher e direcionou para ela um projeto muito grande que atingiu a minha e a sua vida. E quem sou eu para falar de Maria? Quem sou eu para falar dessa família? Mas eu percebo que nesta situação, Jesus, ele não foi o centro, ele não foi o centro, faltou atenção. Você já imaginou? Eu já passei por situações parecidas. Eu me lembro muito bem
que numa determinadas férias da minha vida, alguns anos atrás, isso há 7, 8 anos atrás, a minha filha tinha em torno de 5 anos, 4, 5 anos, e nós estávamos ali na praia em família, nós estávamos ali nos divertindo, porque isso é sagrado também, você tem que gastar tempo com qualidade com a tua família. Não é pecado não, tá? Pastor, é pecado. Pecado é ficar analisando a vida do outro, pecado é ficar desejando o mal do próximo. Mas nós estávamos ali num momento gostoso, em família, mas eu deixei de prestar atenção na minha filha. A minha esposa deixou de prestar atenção uma fração de segundos, um momento ali, um descuido, há 7, 8 anos atrás. E eu me lembro que a Stephanie, ela desapareceu, uma pequenininha, há uns 10 anos atrás. Não é só isso não, a Stephanie cresceu. Há uns 10 anos atrás, um momento de descuido, ela desapareceu. E foi um verdadeiro Deus nos acuda aquela situação. Eu perdi o controle, por quê? Porque eu não prestei atenção, porque a Gislaine, como mãe, não prestou atenção, e eu não prestei atenção e eu perdi o controle da situação. Graças a Deus alguém ali achou a Stephanie, nós mobilizamos, e interessante que quando o desconhecido está presente, a tendência do homem sempre é pensar no pior, sempre pensar no pior, sempre trabalhar com a possibilidade, a pior possibilidade possível. E quando eu olho aqui e vejo esse menino de 12 anos, os pais, eles partiram para uma viagem, eles estavam numa cidade diferente, e quando terminou aquele momento de festa, eles estavam regressando, e o menino ficou em Jerusalém, o adolescente ficou em Jerusalém, o filho ficou em Jerusalém. Jesus, nessa situação, ele não foi o centro. Faltou prestar atenção em Jesus, faltou observar Jesus, faltou, porque não foi Jesus que se perdeu, não foi a família de Jesus, José, Maria e José. Naquele momento, a falta de atenção foram dos pais. Eu noto muitas vezes, infelizmente, não vou jogar culpa, mas está faltando prestar atenção, está faltando analisar, está faltando observar, está faltando gastar tempo, está faltando compreender, está faltando estudar a situação ou seja, não está sendo o centro. Eu não vou falar da vida espiritual agora, eu não vou falar desse Jesus que muitas vezes é deixado de lado, eu não vou falar que tem muita gente perdendo Jesus ao longo do caminho agora, mas eu estou me referindo, está faltando prestar atenção. Nós, como pais, muitas vezes, o que está acontecendo no universo dos nossos filhos, está faltando prestar atenção o que está passando pela cabeça das nossas esposas, está faltando foco, aquilo que está passando no coração, no intelecto dos nossos maridos, faltando atenção. Nesse caso aqui, Jesus não foi o centro das atenções. E quantas vezes nós estamos deixando de lado, nós estamos deixando para depois, nós estamos nos envolvendo aqui. A família estava em festa, era uma festa religiosa, era um momento agitado, era um momento de celebração, era um momento de comunhão, era um momento de estar com muitos amigos, parentes, afazeres, mas faltou ter atenção no menino Jesus. Podemos de maneira nenhuma, por isso que a Bíblia diz, e é bem clara, nós temos que estar orando e vigiando, nós temos que estar atento, nós temos que estar percebendo, e os sinais estão aí, evidentes demais. Prestar atenção. Jesus tem que ser o centro de nossas vidas, amado. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Não adianta você colocar ele em segundo, terceiro, quarto. Não adianta se lembrar de Jesus só quando a dificuldade já aconteceu. Não adianta se lembrar de Jesus quando a situação já se perdeu o controle. Nós temos que prestar atenção em Jesus, diferentemente
desse texto aqui, e nós não temos que ficar envolvidos de uma maneira tão grande que vá ocupar o espaço de Jesus em nossas vidas. Em nome de Jesus, o teu trabalho não pode ser a coisa mais importante da tua vida. Quando você coloca trabalho, dinheiro, sucesso no lugar de Jesus, você infelizmente inverteu valores na tua vida e você pode pagar um preço terrível. Você tem que prestar atenção, Jesus tem que estar em primeiro lugar na tua vida, tem que ser no centro da tua vida. Quando eu percebo Maria, quando eu percebo José, quando eu percebo essa família, Jesus, o adolescente, ele ficou. Ou seja, tinha coisa mais importante para se fazer do que cuidar de Jesus. Aqui, o Senhor Deus, e quando eu falo que a palavra de Deus, ela vem de acordo com as nossas necessidades, eu te pergunto, será que você não está muito envolvido com os teus problemas? Será que você não está muito envolvido com o seu conquistar? Será que você não está muito envolvido com os teus lazeres? Será que você não está muito envolvido com os teus talentos? Será que você não está muito envolvido com a tua religiosidade e está deixando de prestar atenção em Jesus? Eu te pergunto, eu não estou te julgando, eu estou te perguntando. Jesus, com 12 anos, ficou em Jerusalém, e ao regressarem, o menino que estava lá em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Olha agora esse detalhe aqui, ó. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem. Mais uma vez, eles não estavam focados. Pensaram, eles estavam pensando que Jesus estava naquele lugar. Passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Sabe o que é isso? Eles estavam procurando Jesus no lugar errado. Eles estavam procurando porque faltou atenção, porque faltou foco, porque Jesus não era o centro, porque eles estavam envolvidos com muitas coisas. E talvez você, serviu uma religião a vida toda, e na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora que tinha que ser suprido por aquele tempo que você dedicou, que você procurou, a coisa não aconteceu. Por quê? Porque o tanque estava vazio, porque te ensinaram coisa errada, porque passaram para a tua vida coisa errada, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém. Eu quero parar aqui um pouquinho. Procuraram, não acharam. Jesus, o filho, eu sei que a preocupação nessa família aqui foi terrível. Não perca Jesus, viu? Não perca Jesus. Não deixe Jesus pelo caminho. Não esqueça de Jesus nunca. Agora, a solução para essa família, eles tiveram que retornar. Depois de 3 dias, ou seja, nada acontece de uma hora para outra. Existe um processo, e a melhor coisa para se curar é o tempo. Olha aqui, depois que eles voltaram para Jerusalém, ainda demorou mais 3 dias, a Bíblia diz, eles acharam Jesus no templo.